Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Felizes novamente estarmos aqui reunidos. Desta feita, acompanhados, como sempre, do nosso amigo e confrade Paulo Neto, que está sempre conosco aqui no programa, um programa que é nosso, né, de todos nós aqui. E, como não poderia deixar de ser, estamos também com um convidado muito especial, que é o Fabiano Nunes, que fala lá do Rio de Janeiro. E daqui a pouco nós já passaremos a palavra para ele. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ari. E boa noite, Marcos Vinícius. A expectativa minha é grande, porque ele vai fazer base para uma live que eu penso fazer futuramente, a respeito das profecias, a respeito de Jesus. Então, vamos ver, né? E a minha expectativa é muito boa para o programa de hoje. Sem dúvida, né? São todos conhecimentos que acabam convergindo, né? Estão muito ligados, um vai levando ao outro, e isso realmente só enriquece aí os nossos conhecimentos, nos trazendo aí luzes, né? Para o nosso entendimento de tão importantes questões, sempre demonstrando que o Espiritismo é progressivo, né? Ele nos faculta essa possibilidade aí, sempre nos utilizando, obviamente, de estudos e aprofundamentos que tenham credibilidade. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que é isso que o nosso amigo Fabiano Nunes vai trazer para a gente na noite de hoje. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Peço a Deus que nos abençoe e permita que o Espírito de Verdade conduza o nosso pensamento para que nós possamos apreender esses tesouros que vêm das obras de Allan Kardec. Isso aí, Fabiano, que é do Rio de Janeiro. Se você quiser, inclusive, falar um pouco sobre você, né, de maneira sucinta, falar sobre o seu canal, os seus estudos, fica aí à vontade para você iniciar a sua exposição da noite de hoje. Bom, meu nome é Fabiano Pereira Nunes, aqui no Rio de Janeiro. Nós colaboramos modestamente, muito modestamente, com o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, fazendo estudos. Esse ano, inclusive esse semestre, o estudo no ICEB será sobre o Jesus de Allan Kardec versus o Jesus dos historiadores, o Jesus dos teólogos, o Jesus dos espíritas. E também, muito modestamente, nós colaboramos com o programa Uma Bandeira para o Futuro da Rádio Rio de Janeiro. Nós temos um canal também extremamente singelo no YouTube, que é esse que está aqui na descrição, TV Allan Kardec. Eu sei que Allan Kardec não está nem um pouco lisonjeado de me ter usando o seu nome, mas ele conta com esse servo imperfeito mesmo. Não tem melhores aqui, o Paulo e o Arthur, mas ele tem paciência. E no nosso canal, o que nós procuramos divulgar? Em primeiro lugar, a importância dos grupos espíritas familiares. É um grupo formado por pessoas da minha família. A minha sogra tinha uma senhora que era considerada a nossa avó, meu filho, minha filha, e isso desde 2009. Né? Meus filhos eram pequenininhos, mostrando que Allan Kardec sempre escreveu na Revista Espírita que é melhor você ter pequenos grupos onde não haja disputa de vaidades, disputa de presidência, de diretoria, e esses grupos, apertados pelos laços da fraternidade, fazendo uma comunhão de pensamentos e propósitos, têm uma capacidade de divulgar o espiritismo mais intensamente do que um grupo de 200. É melhor, palavras de Allan Kardec, ter vários grupos de 10 do que um grupo grande de 200, onde as pessoas não façam disputas e haja comunhão do pensamento, comunhão do sentimento, comunhão dos propósitos. Como a beleza do espiritismo era, ao tempo de Kardec, a gente vê na Revista Espírita, as reuniões espíritas familiares, né? Conversas familiares de além-túmulo. As famílias se reuniam, acontecia a atividade mediúnica, as comunicações enviadas para Allan Kardec
dava publicidade, acho que era de interesse para a investigação da ciência espírita. Então, a nossa ideia é divulgar a importância dos grupos espíritas familiares, e até quebrando um pouco aquele pensamento de não, criança precisa estar na escola de evangelização. Eu já estou meio velho, mas eu participo de escola de evangelização como evangelizador desde meus 14, 16 anos de idade. Evangelizador eu fui, evangelizador eu me considero. Mas eu acho que a criança ela pode ter acesso ao espiritismo na sua forma direta, ou seja, lendo conosco os livros de Allan Kardec. Naturalmente, inicialmente, eles vão ter algumas dificuldades, mas isso é uma dificuldade que rapidamente vai sendo superada. Se a gente diz que a criança pode aprender várias línguas, informática, etc., etc., né? Imagine o espiritismo que foi feito por um homem que sempre ensinou para crianças. Então, peço desculpas aí pelo adiantado aí da explicação. Perfeito, é importante. Inclusive, comigo aconteceu dessa maneira. Eu entrei com 13 anos e me colocaram, digamos assim, para estudar livro dos espíritos. Nada de farra, não, de brincar, não. Brincar em casa. No centro espírita era estudar mesmo, né? É isso aí. Proposta que, no meu entender, também funciona. Claro, com algumas leves adaptações, mas funciona sim, com certeza. Bem, ótimo. Então, o tema de hoje que o Fabiano vai desenvolver para a gente é o Jesus dos historiadores versus o Jesus de Allan Kardec. Com você, então, a palavra, Fabiano. Você me permite compartilhar um slide? Claro. Deixa eu tentar aqui. Aí, a Fernanda Linhares, nesse meio tempo, já foi no seu canal e se inscreveu. Ó. Agradeço muito. Honrado. Vocês estão conseguindo ver o slide compartilhado? Sim, estamos. Fabiano, só uma coisinha. Nós não temos tempo definido, não, tá? O tempo eu sei que faz. Exatamente. Tá. Ok? E vocês me cerceiem, por favor. Sim, eu gostaria que ficassem à vontade para fazer intervenções, perguntas, polêmicas. Eu não vou conseguir acompanhar o chat dos comentários. Okay. Então, se houver alguma pergunta que vocês julguem interessante, é só... eu já encaminho o seu convite a todos que participam aqui, né? Os nossos internautas. Pessoal, podem ir perguntar, fiquem aí à vontade, como é de costume mesmo no nosso programa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Por que versus o Jesus dos historiadores? Allan Kardec, em algum momento, ele se coloca como um opositor, um antagonista dos cientistas? Nunca, jamais. Ele era um cientista. Parece que o som está ruim, o som não está bom, não, Fabiano. Peraí, sabe o que acontece? Eu não sei por que o StreamYard, quando eu mudo de janela, deixa eu tentar compartilhar novamente. Parece que pesou, né? Parece que pesou de alguma maneira. Né? Então, já vou fazer o seguinte: eu troco o slide e volto para essa página. Parece que deu uma melhorada já, inclusive. Não, então, quando eu saio da página do slide, ele fica bom. Então, eu vou passar o slide e volto para essa página. Tá? Okay. Então, se demorar um pouquinho, porque eu passei o slide e depois voltei para a página. Uhum. Então, Allan Kardec era um homem de ciências. E dentro dos livros de Allan Kardec, nós o vemos escrever sobre ciência. Mas a ciência que permeia as obras kardecianas, elas não são o foco principal da obra kardeciana. A ciência ela é utilizada para mostrar a visão da ciência sobre determinado assunto. A matéria contida nas obras de Allan Kardec, que são de interesse, que são o objeto, o fim da proposta da filosofia, são as de natureza espiritual. Tá? Existem muitas convergências entre o Jesus de Allan Kardec e o Jesus dos historiadores. Agora, vejam, o título, o objetivo já é levantar um questionamento. Por que não Jesus de Allan Kardec e o Jesus de Allan Kardec
e o Jesus dos historiadores, porque nós vamos tratar de um conceito, o conceito Jesus. Quem é esse conceito na visão de Allan Kardec e quem é esse conceito na visão dos historiadores? Claro que as pessoas podem pensar, não, mas eu sei quem é Jesus. Tá, mas você sabe quem é Jesus na sua capacidade de aprender a verdade. Porque o evangélico ele tem outra visão sobre Jesus. O católico ele tem outra visão sobre Jesus. O Islã, que tem Jesus também como um dos seus profetas, tem uma outra visão sobre Jesus. Então, cada denominação, e mais, cada pessoa tem o seu Jesus pessoal, o seu conceito sobre Jesus. Quero iniciar com essa frase de Claude Bernard, um contemporâneo de Allan Kardec, e que é assim como Allan Kardec faz, colocar na folha de rosto frases que vão fazer o fio condutor de todo o conteúdo da obra. Aqui o nosso estudo também ele tem esse fio condutor. Claude Bernard, que é um dos precursores da medicina baseada em evidências, ele escreveu o seguinte: aquilo que julgamos já saber é o que frequentemente nos impede de aprender. Então é justamente isso. Como nós achamos que já sabemos qual é o Jesus de Allan Kardec, nós já sabemos o que é a doutrina espírita, nós já sabemos o que é o Jesus histórico, automaticamente nós nos tornamos impermeáveis para rever o conhecimento, fazer uma revisão na visão geral, fazer uma nova, abrir-se para novas perspectivas e até renovar os próprios conceitos. Veja, essa ideia não é nova, ela começa na Grécia Antiga. Mas Jesus já fala sobre isso. Quando Jesus diz assim para os homens que eram doutores da lei, eram homens bons, eram homens religiosos, honestos, dedicados à sua religião, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, Jesus diz a eles: as meretrizes e os publicanos estão muito na frente de vocês no reino dos céus. Como podem pessoas de má vida, de mau comportamento, sem moralidade, estarem na frente de pessoas bondosas, boas e dedicadas a Deus? Sobre o que Jesus estaria falando? Jesus estava falando sobre a aptidão, a disponibilidade para aprender, conhecer, desvendar as leis de Deus como ele vinha trazer. As leis de Deus são as leis da natureza, são as leis que nós chamamos de leis espíritas ou leis morais. Então, como eles estavam ávidos, permeáveis a esse conhecimento, eles estavam muito na frente dos fariseus e publicanos, que estavam cristalizados, estavam de uma forma granítica, presos aos conceitos, cada um da sua seita judaica. Nós também temos sempre que fazer essa reflexão. Será que nós não estamos cristalizados a um conceito sobre Jesus e ficamos impermeáveis à sua mensagem, que é uma mensagem extremamente simples, extremamente sábia, mas muito pragmática, porque não adianta levar um professor de astrofísica para uma turma de maternal ou alfabetização para ensinar o beabá. É um desperdício. O professor tem que estar à altura de quem vai alfabetizar. Então, não faz sentido Jesus vir à Terra para ensinar algo inatingível. Para isso já existiam outras possibilidades, até mesmo outros rabis. O próprio povo judeu, ele tinha João Batista, ele teve Elias. Na verdade, Jesus veio trazer uma mensagem muito simples. O que existe de mais simples do que vai e não erre mais? Ou seja, basta não repetir o erro que você fez e você vai ter uma vida absolutamente diferente. Olha, seja prudente, preveja, tenha provisão com o que pode acontecer. É essa sabedoria. Quando você for construir uma casa, não construa a casa na terra, construa sobre a pedra. Quando vierem as intempéries, a sua casa não vai desmoronar. Isso é a sabedoria simples que Jesus ensina para aquele momento, aquele instante. Então,
muitas das vezes, nós ficamos cristalizados em determinados pensamentos a respeito de Jesus e do próprio Espiritismo e ficamos muito refratários a rever esses conceitos. Allan Kardec também. Cada um é livre para encarar as coisas à sua maneira. E nós, que reclamamos esta liberdade para nós, não podemos recusá-las aos outros. Então, vejamos, Allan Kardec, ele coloca a liberdade de pensamento, é uma das leis da natureza, é uma das leis naturais, e nós que queremos essa liberdade, temos que dar essa liberdade para o outro pensar e apresentar a sua ideia como quiser. Isso foi, é e sempre será de uma atualidade gigantesca. Mas porque uma opinião é livre, não se segue que não se possa discutir, examinar o lado forte e o fraco, pesar suas vantagens e os inconvenientes. Então, dispensa até comentário. Muito da nossa visão que nós vamos apresentar aqui, ela está fundamentada nos seguintes artigos da Revista Espírita. Todos eles em torno da obra de Ernest Renan. Então, tem um artigo em 1863, onde ele já começa a traçar considerações sobre o lado espiritualista do livro do pesquisador Ernest Renan. O nome do livro é A Vida de Jesus. Em maio de 1864, Allan Kardec analisa a dedicatória que ele coloca, o livro é dedicado à sua irmã, e em junho de 1864 ele faz uma análise detalhada do livro A Vida de Jesus, do senhor Ernest Renan. Esse livro, junto com mais dois... O número de livros sobre Jesus histórico no século XIX deve ser mais de 100, segundo o professor André Leonardo Vitarese, que é a maior autoridade latino-americana em cristianismo antigo, cristianismos originários, paleocristianismo. Mas ele destaca, entre os três mais importantes, do Ernest Renan e dois autores alemães, como sendo a vanguarda do chamado Jesus histórico, que nós aqui no nosso estudo chamamos de Jesus dos historiadores. Não é para irritá-los, tá? Por quê? Vamos começar pensando sobre como a ciência funciona. É muito comum as pessoas acharem que a ciência ela traz respostas. Não, a ciência não traz respostas. A ciência traz perguntas. Tá? Essas perguntas elas vão se transformar numa pesquisa. Essa pesquisa ela vai ser aplicada. Da aplicação dessa pesquisa surgirão aí sim, hipóteses. Essas hipóteses poderão se transformar em teses ou em teorias, e se ela for confrontada com outros autores, com outros pesquisadores, e esses pesquisadores, em vez de refutar, rebater o resultado dessas pesquisas, elas forem agregando confirmação àquela investigação, ela pode começar a ser chamada de uma lei. Assim surgiu a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, e nas ciências matemáticas é mais fácil fazer isso, né? Mas a ciência, na maioria, tirando a lógica, né, a filosofia da ciência, na parte filosófica, ela não vai trazer respostas, ela vai trazer perguntas. Vou dar um exemplo. Nós temos o seguinte conceito. Fritar, um exemplo bem básico, tá? Fritar o ovo na gordura na banha de porco faz muito mal à saúde e mata. Então, durante décadas, nós usamos os óleos vegetais, né? Canola, girassol, óleo de soja, e demonizamos a banha de porco que a vovó, o vovô, bisavó, bisavô, que viveram até os 90 anos de idade, usavam para fritar o ovo. A banha de porco. Não estou falando do torresmo, tá? E ele era o demônio. E gastamos uma fortuna, porque o óleo de canola é muito mais caro.
Essa era a tese. Isso virou era uma pesquisa que virou uma teoria e uma tese. Modernamente, se descobriu que o óleo vegetal, a gordura de porco e a gordura de coco, quando submetidas a uma temperatura, ou seja, a fritura, por um determinado período de tempo, ao final desse tempo, a alta temperatura, que é a temperatura da fritura, o óleo vegetal, por ser menos resistente, tinha muito mais gorduras ruins para a saúde, que fazem entupimento na coronária, os chamados ácidos graxos saturados. E a gordura de coco e a banha de porco eram mais resistentes. Então, ao final, elas tinham menos gorduras ruins, os ácidos graxos saturados. E tinha mais os insaturados, que são bons para a saúde. Em resumo, para a fritura, a banha de porco, que era um mito, o mito da cardiologia, quantos não foram gravemente, severamente admoestados porque fritavam seu ovinho na gordura de porco, e viu-se que é ao contrário, a gordura de porco e a gordura de coco são melhores quando se vai, na verdade, fritar. Olha só o paradoxo. Então, veja, a ciência, ela é uma pesquisa que vira uma tese, mas ela precisa receber uma antitese, uma antítese. Ela precisa confrontar a opinião contrária. Ela precisa confrontar outros pesquisadores que se contrapõem. Esse mito que hoje existe é a ciência, você é anti-ciência. A ciência tem que ser anti-ciência. O princípio da pesquisa é ser anti-ideia, antítese, porque é como a dialética. A tese, antítese, daí vai surgir uma síntese. Dessa síntese, ela vai virar mais pesquisas. Essas pesquisas elas se transformarão em novas teses ou teorias e irão receber uma confrontação oficial. E, ao receber uma confrontação oficial, vão gerar uma nova síntese. Assim é a ciência. A ciência é uma pergunta, é um questionamento, e não uma verdade imposta ou soberana ou cristalizada. Então, esse Jesus, quem seria o Jesus hipotético? O Jesus hipotético é o Jesus dos historiadores. O professor André Leonardo Vitarese, ele tem uma aula contradizendo essa ideia de que o Jesus dos historiadores é o hipotético, mas é hipotético no sentido melhor da palavra, né? No sentido positivo da palavra. Normal, a ciência é assim. Veja bem, o próprio professor André Leonardo Vitarese, ele tem um livro, se não me falha a memória, Jesus Nazaré, uma outra história, onde ele e o Pedro Paulo Funari, que é da Unicamp, uma das grandes autoridades também latino-americanas em arqueologia e em paleocristianismo, eles defendiam naquele livro a ideia de que Nazaré ficava a mais ou menos 7 quilômetros de Séforis. Séforis era uma das cidades romanizadas, helenizadas. Foi totalmente destruída e depois foi reerguida de uma helenizada. Então, justamente na época em que Jesus teria sido criança, jovem. Então, a tese que eles defendiam naquele livro é que Jesus e sua família, ou para uma família de tecton, ou pedreiros, ou artesãos, trabalhar em Séforis teria sido algo normal. Inclusive, Jesus usa uma palavra, que é hipócritas. Hipócrita não faz parte do aramaico, não faz parte do hebraico. Hipócrita é uma palavra do grego. E os achados arqueológicos dessa cidade de Séforis, eles demonstraram que existiu ali um teatro grego. Então, a hipótese era que Jesus teria aprendido essa palavra porque ele havia trabalhado na cidade de Séforis, e o hipócrita era aquele que colocava uma máscara e interpretava, sendo uma pessoa, interpretava com uma máscara outra pessoa. Então, a palavra é hipócrita. Já no as cidades helenizadas, as cidades romanizadas, porque eram cidades que rapidamente prenderiam e assassinariam pela crucificação ou pela espada
qualquer movimento messiânico, porque a justiça romana era assim, pegar, prender sem julgar, né? Não havia julgamento. Muito bem. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Então, o Jesus hipotético, a hipótese, que vira uma tese ou uma teoria, é o Jesus dos historiadores. Quando se diz assim, o Jesus histórico, está se partindo do princípio que eu sei quem é Jesus. Jesus é quem eu descobri que é. Mas a arqueologia, ela é uma ciência ainda em construção sempre. Então, até a maneira de se colocar, até a maneira de fazer essa colocação, ela é inadequada da seguinte maneira. Por exemplo, pelos achados arqueológicos, em 2020 houve a publicação de um livro trazendo resultados de pesquisas arqueológicas. Então, se viu, na região da Galileia, não se achou nenhum tipo de granito, de mármore, de inscrições, nada escrito. Então, a tese dos historiadores é: Jesus era analfabeto. E ele é apresentado assim: Jesus era um homem analfabeto. Aquela passagem onde ele escreve na areia alguma coisa, onde ele escreve teria escrito na mulher que ia ser apedrejada, é uma elaboração redacional, foi uma construção. Por quê? A frase é a seguinte: Jesus era analfabeto. Do ponto de vista didático, até interessante, mas do ponto de vista científico, não é assim que se deveria falar. O mais correto do ponto de vista da tese científica é: pelas atuais pesquisas arqueológicas, baseadas nas recentes pesquisas arqueológicas, não é possível afirmar que as pessoas de Nazaré, as pessoas que viveram em Nazaré, tivessem acesso à escrita, soubessem escrever, por não ter sido encontrado. Então, vejam, é uma diferença, né? Você dizer assim, pelas atuais pesquisas científicas, né, um grupo específico de vinhos tintos, de uma determinada casta, envelhecidos em barril de carvalho, quando associados a um estilo de vida, de dieta mediterrânea e de exercícios, conseguem reduzir os eventos coronarianos. E eu dizer, o vinho faz bem para o coração. Perceberam a diferença entre a afirmação puramente científica e a informação científica popularizada? Quando eu digo que o vinho faz bem ao coração, eu não estou dizendo uma verdade científica. Eu estou dando um pedacinho da verdade científica. A verdade científica é: algumas castas de vinho de algumas regiões do mundo, quando envelhecidas em barris de carvalho, se associadas a um estilo de vida de alimentação mediterrânea e de exercícios, causam impacto na diminuição do risco coronariano para infarto e morte súbita. É bem diferente de dizer vinho faz bem para o coração. Então, o Jesus histórico é esse conceito de quem está com a verdade. E o Jesus dos historiadores deixa bem claro, é o Jesus que os historiadores conseguiram escavar. E eles vão levantar, nesse artigo da Revista Espírita, Allan Kardec chama atenção. O fato histórico, a pesquisa arqueológica, ela não há como você contestar o resultado. Não se achou o granito, não se achou o mármore, não se acharam tabuletas, inscrições. Então, você não pode afirmar que as pessoas sabiam ler e escrever naquele tempo. Então, não é possível afirmar que Jesus soubesse escrever com base nas pesquisas arqueológicas. Então, é esse o estado atual do conhecimento. Mas não significa que esse é o estado final do conhecimento.
Então, sim, ele será um Jesus hipotético. Mas espera aí, e o Jesus de Allan Kardec? O Jesus de Allan Kardec, ele não é um Jesus hipotético. O Jesus de Allan Kardec está aí, entre livros, livretos, separatas, brochuras, 33 obras no francês. Então, o Jesus de Allan Kardec, ele é um Jesus objetivo. Você pode encontrá-lo nos seus livros. É um Jesus que é possível definir, delimitar. E ele é apresentado de uma forma muito clara, muito nítida, muito fácil de aprender. O problema é que, muitas das vezes, esse Jesus de Allan Kardec, ele se confronta com o nosso Jesus pessoal. O nosso Jesus pessoal, ele quer chegar para uma... aí sim, nisso o historiador tem razão. Ele diz, olha, esse aqui é o Jesus da fé, é um Jesus teológico. Mas é esse o Jesus de Allan Kardec? Para o nosso Jesus teológico, ele é um Jesus que chega para uma figueira, que é uma árvore centenária, às vezes a árvore é gigante. No lugar que eu trabalhava, caiu uma figueira centenária, a Defesa Civil, os bombeiros, eles levaram 3 meses para conseguir tirar aquele tronco lá da passagem. E aí Jesus, numa época que não era de figos, ele chega para a árvore e fala, quero comer figos. Então, era um Jesus antiecológico. Seria duramente criticado hoje em dia. E ele fala, não tem figo não? Então também ninguém nunca mais come figo de vocês. E ele derrubou, secou, de um dia para o outro, uma árvore secular. As figueiras vivem séculos. Que dão figos. Mas na sua época. Hoje em dia que a gente come figo o ano todo. Mas quando eu era criança, você tinha a época do mamão, tinha a época da manga, tinha a época do figo. Agora o figo dá o ano todo. Né? Graças à tecnologia. Mas aí ele derruba a árvore, seca a árvore, porque não quis dar figo na época. E aí Allan Kardec vem dizer, é um simbolismo. Isto não aconteceu. Não podemos achar que tudo que for incompatível com a doutrina de amor, de bondade, de caridade de Jesus não pode ser considerado como um fato que realmente aconteceu, como é o caso da tentação no deserto. Para nós espíritas, a tentação no deserto, para muitos espíritos, a tentação no deserto aconteceu. O chefe, as falanges das trevas se reuniram para tentar, e para Jesus de Allan Kardec, não passa de uma história contada, de uma parábola. A Gênesis, capítulo 15, itens 52 e 53. E aí Allan Kardec dá publicidade a um espírito que assina como João, ou evangelista, e diz, como é que vocês podem achar que Jesus ia ser tentado por alguém? Isso não faz o menor sentido. E aí ele explica que é uma parábola, uma história. Não façam misturas, não façam confusão. Eu me lembro uma vez um estudo que fazia numa casa espírita, onde a gente conversava sobre a parábola da transformação da água em vinho, que não aconteceu, a multiplicação dos pães, que não aconteceu. Nossa, mas eu quase apanhei no final. Eu falei, mas minha senhora, deixa eu explicar, não briga comigo, a senhora briga com Allan Kardec. Está dissertado em A Gênese os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Está lá tudo dissertado. A senhora quer brigar, não briga comigo. A senhora brigue com Allan Kardec. Então, esse Jesus de Allan Kardec, ele também não é conhecido. Ele entra em confronto com Jesus da teologia, sim, que é o Jesus da fé, sim. Ele entra em confronto. Então, veja, para esse homem que viveu mais ou menos do ano 30, né, que lá no Jesus da fé, no Jesus dos livros mediúnicos, era um jovenzinho de 30 anos. Bom, eu estou quase chegando aos 60, posso chamar todo mundo de jovem, mas jovenzinho ele não era. Porque se ele nasceu ao tempo de Herodes, Herodes morreu no ano 4 a.C., já estava doente mais ou menos no ano 6 a.C. Ou seja, Herodes estava endiabrado quando Jesus nasceu. Jesus deve ter nascido ou no ano 6 ou no ano 7 a.C., porque ele não pegou Herodes doente, pegou Herodes o Grande bem arretado, segundo
o Novo Testamento. E se ele nasceu no ano 6, no ano 7, morreu no ano 30 ou 33, há pesquisadores que falam ano 33, né? Ele tinha quantos anos? Ele era um quarentão. Quarentão é jovem, tá? Depois você chega nos 50 que você vê que com 40 você era muito jovem, né? Mas quarentão é jovem, mas ele era um quarentão. Então não vamos dizer que seria um jovenzinho. E essa elaboração... Então, desse homem que pode ter morrido no ano 33, veja, como eu falei, pode ter morrido. Eu não vou afirmar nada. Estou só trazendo especulações. Nada se escreveu na sua época. Ele nada escreveu, nem no seu, na sua, durante enquanto esteve em vida, também ninguém escreveu nada. Os primeiros documentos que circulam, escritos, falando sobre Jesus, são as cartas de Paulo. Essas cartas de Paulo, tá? Datado em torno do ano 53, 54, 55, são os primeiros documentos escritos que começam a circular sobre a vida de Jesus. Então, o que existia na época? Existia um judaísmo vivido nas casas de oração, na sinagoga não era uma coisa que se encontrava em qualquer lugar, e esse judaísmo era um judaísmo messiânico, acreditava que Jesus era um profeta e se estudava o judaísmo com base nos ensinos de Jesus. Era a tradição oral. Muitas coisas, acredita-se, que eram cantadas, por isso que elas perduraram tanto tempo e ficaram na memória. E tem uma certa poesia, uma certa construção, então acredito que até algumas coisas eram cantadas. E quando começam a circular as cartas de Paulo, parece que surgem também cartas... Vejam, o cristianismo, como acreditam, se vê nas obras mediúnicas, seria um cristianismo primitivo. Não, em vários lugares existiam visões sobre o cristianismo. Tá? Eram comunidades... a primeira geração era comunidade de pobres e judeus. Quando começam a circular as cartas de Paulo, parece que surge uma coleção de ditos, não tem história, não tem nascimento, não tem milagre, não tem nada. São coleções de ditos, o chamado Evangelho Q, ou documento Q do alemão Kelly. Esse documento ele é escavado onde? No próprio livro de Marcos, livro de Lucas, no livro de Mateus, no Evangelho de Tomé. E vejam bem, esses Evangelhos de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, eles nunca tiveram assinatura. A assinatura, dizer, esse livro foi do apostolado de Marcos, esse livro é segundo Lucas, esse livro é segundo Marcos, só acontece no segundo século. E a canonização, o processo de definição, quais são os cânones, foi rolando do segundo século até o quarto século. No quarto século se definiu qual eram os cânones. Então, vejam quanto esses livros não têm de elaboração redacional. Lembre-se, não havia imprensa. As cópias eram manuais, e a maioria das cópias eram escritas por pessoas que não sabiam nem ler, ficavam repetindo o desenhinho, com muitas expressões, com muitas frases que não fazem sentido. Se eu falar hoje, Fabiano, de tanto engolir sapo, se encheu e chutou o balde. Hoje nós entendemos. Tinha um trabalho onde tinha que aturar uma série de coisas, ia suportando, chegou um dia, ele explodiu e fez chutou o balde, pediu demissão. Mas digamos que daqui a 200 anos alguém vai ler esse texto e diga, bom, Fabiano se encheu de tanto engolir sapo. Qual era a profissão do Fabiano? Engolidor de sapos. Era um engolidor de sapos. E aí o que aconteceu? Estava cheio de sapo, não aguentava mais, tinha um balde ainda de sapos para engolir. Aí ele chutou o balde cheio de sapos, os sapos foram embora e ele não precisou engolir aqueles sapos. Então, passado tanto tempo, existe um abismo, não é isso? E lembre-se, Jesus falava o aramaico, ali da região do Tiberíades. Esses evangelhos, né, depois passam a ser chamados evangelhos, eles são escritos em grego, um grego arcaico. Então, Jesus fala o aramaico, o evangelho está escrito em grego. Olha o abismo, né? Fontes históricas. Ele foi usar a investigação, mas ele é fonte histórica.
muitos espíritas acreditam que, se está escrito no Evangelho de Lucas, tudo que está ali é verdade. Quando a gente compara um evangelho com o outro, a gente já vê que eles estão em completo conflito. Não é assim, subiu a montanha, desceu a montanha. É conflito de teologia, de filosofia, mas não de moralidade. A moral cristã não muda. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma intervenção? Não? A gente já, obviamente que a primeira coisa que passa pela cabeça de nós espíritas, e acredito que você até vai comentar melhor sobre isso, e se não quiser falar agora, pode realmente deixar para depois, que é justamente essa questão, né? Possivelmente também alguns dos nossos internautas vai comentar sobre isso, né? Algum deles, sobre essas versões que nós temos, né, de certas passagens de Jesus em obras mediúnicas. Isso eu acredito tenha criado assim algumas polêmicas, alguns problemas, uma vez que parece não estar, né, em consonância com os achados históricos, essas pesquisas às quais você se refere. Vejam bem, eu não vou entrar neste estudo de hoje, porque vocês ainda têm felicidade de ter mais um estudo, sem ser na próxima quarta a outra. Mas talvez essas respostas já aconteçam no estudo de hoje. Por quê? Porque conhecendo Allan Kardec, a resposta fica clara como o sol. Sabe que hoje virou moda dizer que precisam reescrever as obras de Kardec, porque Kardec era racista? É porque é um absoluto desconhecimento das obras de Allan Kardec. Exato. Então, você não conhecendo Allan Kardec, veja, são 23 livros em português. Em francês foram 33, entre separatas, livretos, né? Mas em português nós temos 23. Então, conhecendo as obras de Allan Kardec, fica evidente que ele jamais poderia ter sido racista. É uma contradição com as 23 obras. E as 23 obras são entre 400 e 500 páginas. Então, talvez muito dessas questões que aí estão postas tenham essa resposta. Vamos lá, você já cutucou a ferida. É importante, nessas obras mediúnicas, ler o prefácio e a introdução, o preâmbulo, a apresentação. Por exemplo, na obra Boa Nova, o próprio espírito Humberto de Campos, o espírito que assina como Irmão X, ele diz que o escritor Humberto de Campos era um folclorista, enquanto encarnado, um grande folclorista, imortal da Academia Brasileira de Letras. Os bons tempos da Academia Brasileira de Letras. E ele, como folclorista, ele escreve na apresentação que do folclore, palavras dele, do folclore do céu, o que é o folclore? É uma tradição oral, são histórias contadas boca a boca. No mundo dos espíritos também existem histórias contadas boca a boca. Então ele diz, do folclore do céu, isso é uma construção empírica, uma construção, digamos, poética. Mas ele está dizendo, isto é uma tradição oral. Em nenhum momento está se afirmando ali que é uma verdade científica, ou uma verdade religiosa. Da mesma maneira como Allan Kardec coloca lá em Uranografia a opinião de Galileu sobre a uranografia geral, e o próprio espírito Galileu diz, essa é a minha opinião baseada no que eu posso oferecer agora como espírito. Já dizendo que isso não era a verdade absoluta, mas era a opinião de um espírito, e tem que ser considerado como uma opinião. Porque a própria Allan Kardec já sabia que no século XIX aquela visão sobre a uranografia já estava sendo questionada. Allan Kardec conhecia a astronomia, mas há uma parte filosófica ali que é de interesse. E é esse que é o nosso objeto de estudos. Tá? Então, vejam, todo problema já começa com a definição da ciência espírita, que está lá na primeira obra que precisa ser lida, que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Isso está na parte primeira de O Livro dos Espíritos. A natureza, origem e destino dos espíritos. Bem como suas relações com o mundo corporal.
Relações do mundo dos espíritos com o mundo corporal, parte segunda de O Livro dos Espíritos. A parte primeira de O Livro dos Espíritos, didaticamente, se diz que ela é desenvolvida na obra Gênesis, mas a Gênesis ela fala de várias partes de O Livro dos Espíritos. Mas, para fim didático, popularmente, nós dizemos que a parte primeira se desenvolve na obra Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, mas não apenas a parte primeira, tá? Mais didaticamente. A parte segunda, a natureza, as relações, é em O Livro dos Médiuns, parte segunda, o Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns ou Guia dos Evocadores. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, ou seja, uma ciência que precisa de método e de experimentação. Não é como a matemática, como a lógica, como a filosofia, que não precisa de uma experimentação. Experimentação, sim. No laboratório, uma pessoa vai ali fazer os seus cálculos matemáticos. Mas não como a medicina que precisa ali de uma pessoa tomando remédio, outro grupo não tomando remédio, comparar a bioestatística. Isso é ciência de observação. E uma doutrina filosófica. Veja bem, o Espiritismo não é uma filosofia como as filosofias clássicas, como a de Santo Agostinho, a Tomás de Aquino. Não, é a chamada filosofia de uma ciência. A partir de uma ciência se desenvolvem dissertações filosóficas com base naquela informação científica, filosofia de uma ciência. Hoje em dia se explica isso. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, filosofia e moral, Allan Kardec coloca junto. Filosofia e moral, as consequências dessa primeira parte estão onde? No terceiro livro, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que se desenvolve em O Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que se desenvolve na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nesse conceito, já está toda a ciência espírita. Mas e o que se fala de ciências que estão permeando as obras de Allan Kardec? Não são o objeto do Espiritismo. O objeto do Espiritismo é de natureza espiritual. Natureza, origem e destino dos espíritos. As relações dos espíritos com o mundo corporal. E as consequências. Qual é a consequência? É desvendar os mistérios da Bíblia, dizer o que aconteceu com Jesus e o que não aconteceu com Jesus? Não. É a consequência filosófico-moral. Tá? Só repassando rapidamente, lembrando que a introdução e o prolegômenos se desenvolvem na obra O que é o Espiritismo, a primeira que precisa ser lida, e nos chamados livros de iniciação no Espiritismo. Espiritismo, na sua expressão mais simples, resumo das leis e dos fenômenos espíritas. Já conversamos sobre isso, o desdobramento do Livro dos Espíritos. E também vamos encontrar o Jesus de Allan Kardec em 12 livros de 400 a 500 páginas, que é a coleção Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Então, vejam, quando um historiador, e a gente sabe que tem historiador fazendo isso, se apresenta como um grande conhecedor do Espiritismo, e fala em nome do Espiritismo, e diz o que o Espiritismo acha, diz que o Espiritismo faz, que o Espiritismo acontece, ele está falando do Espiritismo, esse daí, ele conseguiu já ler tudo isso, não mais que ler, apreender as delicadas nuances de tudo isso, 12 livros de 400 a 500 páginas da Revista Espírita, mais as 6 obras chamadas obras doutrinárias fundamentais, mais os livros de iniciação, mais o Espiritismo na sua expressão mais simples, completou 200 anos no ano passado, mais Viagem Espírita em 1862, que completou 200 anos no ano passado. Ora, eu, não posso dizer que não, mas eu posso dizer que eu duvido. Duvidar é meu direito. Dizer que ele não fez, eu não tenho como. Eu não moro com esse historiador, mas dizer que eu duvido, eu duvido. Mas eu leio numa velocidade voraz. Você leu, mas não aprendeu. Não mergulhou, porque é uma construção filosófica. O que ele está dizendo, talvez esteja baseado no que o meu amigo Arthur falou. Livros mediúnicos que viram filmes, livros mediúnicos que viram peças de teatro, livros mediúnicos que viram
palestras, seminários, etc. Veja bem, eu não vou aqui entrar nesse tipo de polêmica. Estou apenas separando o que é filosofia espírita do que não é filosofia espírita e o que a ciência diz do espiritismo e o que o espiritismo diz da ciência. Nesse nosso primeiro encontro, é esse nosso objetivo. Não vou entrar aqui nesse detalhe, só passando rapidamente. O Jesus dos historiadores, ele é um Jesus que quer... Vejam bem, os historiadores, eles não tratam a natureza, a origem dos destinos, do destino dos espíritos, relação dos espíritos com o mundo material, com consequências morais e filosóficas. Não. Ele trabalha com elementos materiais, a matéria. Está lá na análise que Allan Kardec faz sobre o livro de Ernest Renan, A Vida de Jesus. Ele trabalha com informações do mundo material. Então, o Jesus dos historiadores é um Jesus que veio trazer um reino de Deus na Terra. Comida para as pessoas, não a justiça de César, mas a justiça de Deus, onde todos serão iguais, mas não na vida futura, mas na Terra. Agora, como uma pessoa durante 3 anos conseguiu enganar tanta gente e só aumentar a sua fama, realmente é complicado de entender, né? 3 anos enganando, a pessoa dizendo assim, olha, vocês não vão sentir fome. Bem-aventurados os pobres, os famintos de justiça, que serão saciados. Mestre, deixa eu contar um negócio. Tem 3 anos que eu não como nada. O senhor mesmo disse que não tem nada. Só tem uma pedra para bozar a cabeça à noite. Não está faltando alguma coisinha aí, não, para a gente matar essa fome? Vá ser tapaceiro assim lá longe. 3 anos e não promete. O reino dos céus, que o Jesus de Allan Kardec vem apresentar, é um reino dos céus moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista. A partir do momento que você muda o seu ponto de vista, tudo que Jesus fala deixa de ser um engodo, uma enganação, e passa a fazer todo sentido. Aquela proposta é uma proposta imediata. Você vai passar a ser feliz, sendo humilde, porque a felicidade está na humildade. A felicidade está na misericórdia. A felicidade está na pureza do espírito. Ele apresenta a possibilidade de ser feliz com valores morais e espirituais. O reino dos céus é uma conquista para a vida futura. Esse conceito de reino dos céus ele é aplicado de várias formas. O Espiritismo aplica em relação à progressão dos mundos, as diferentes categorias de mundos habitados e a progressão desses mundos, a vida futura no mundo espírita, a vida futura individualmente para cada um que passa na Terra, não haverá felicidade, porque a Terra é material e haverá momentos felizes exteriormente, mas os momentos infelizes serão muito atenuados pelo entendimento do que é a dor, do que é o sofrimento, o sentido da vida, o significado da vida. Então, o reino dos céus de Allan Kardec, que é oferecido aos espíritas, é um reino dos céus acessível aqui e agora. Para os historiadores, o reino de Deus, de Jesus, morreu junto com ele na cruz. Era um movimento messiânico, como vários movimentos messiânicos aconteceram na Palestina, realmente, na província da Judéia, realmente é verdade, é disso, é inquestionável. O dado histórico, isso está no artigo da Revista Espírita. O dado histórico ele pode ser questionado, mas tem que ser questionado por outra ciência. Mas a interpretação daquele dado, essa pode ser objeto da análise dos espíritas. Então, esse reino dos céus, que seria implantado e que morre com Jesus, na visão dos historiadores, ele acabou ali, com a morte de Jesus. Para a visão dos espíritas, o reino dos céus ele só começa ali. E ele foi sendo construído, o conceito do reino dos céus, ele foi sendo construído à medida que a humanidade veio progredindo. E com o advento da terceira revelação de Deus aos homens, vou trazer aqui para as minhas palavras, tá? Não muito kardecianas. O reino do céu ficou ali molinho, mastigado. Toma aqui, um bisuzinho. Uma forma que mais fácil não dá. Eu falo assim, agora, melhor do que isso, só se eu viver isso por você. Não dá. Você vai ter que fazer um pouquinho de esforço. E vejam, a inteligência
da doutrina espírita é tão grande, está lá na questão 919 de Livro dos Espíritos, tão decantada reforma, autoconhecimento. O autoconhecimento da questão 919 está num capítulo específico, que é a parte terceira. A parte terceira é das leis morais. O autoconhecimento espírita é um autoconhecimento de moralização. É saber o que fez, o que faz, o que pensa, para se moralizar. E aí ele diz assim, olha só, não é para fazer assim, o que eu fiz de errado nos últimos 10 anos, o que eu fiz de errado da minha vida, que agora eu preciso consertar, reformular os rumos da minha vida. Não! É um dia, você pega um dia só, meu amigo. Não é para reformar tudo, é só um diazinho. O que naquele dia? Tá, mas anteontem, semana passada, não esquece semana passada. Já não passou. Um dia, naquele dia, falou com alguém alguma coisa que não deveria? Fez com alguém alguma coisa que você não deveria? Pensou sobre alguém alguma coisa que você não deveria? Deixou de fazer algo que seria bom para ela? Passa em dia a sua revista, aquele dia só. Então, a simplicidade do reino de Deus, que Allan Kardec traz, a simplicidade ela vai permeando toda a filosofia espírita. Então, esses conceitos são conceitos diferentes. O assunto de Jesus histórico, vejam bem, de 2008, mais ou menos 2009 a 2011 ou 12, o Clube de Arte convidou a fazer um programa, que eu até falei assim, olha, vamos fazer o programa, o nome eu queria que fosse Descobrindo Jesus. Mas aí tiveram a ideia, que não foi muito boa, de Descobrindo Jesus Histórico. E aí eu levei tanta lambada, tanto de espíritas quanto de historiadores, que foi assim, uma coisa realmente dentro da razão. Quem somos nós de falar sobre o Jesus Histórico? Nada, não dá. Por isso que o nome era Descobrindo. Olha o gerúndio, estava no caminho. Então a gente trazia alguns artigos, alguns produtos dos pesquisadores, mas com ênfase na questão do contexto ali da Bíblia, né? Mesmo não sendo uma passagem real, mas para trazer o contexto da interpretação de Allan Kardec, trazendo as ferramentas que ele nos ajudava. Realmente, o Jesus histórico, ele é um assunto específico, você precisa ter muito conhecimento, você precisa ser formado em história, precisa ser especializado em cristianismos, em Império Romano, não uma pessoa que é de outra área, falar sobre o Jesus histórico vai estar dando um produto errado. São muitas nuances, são muitos detalhes técnicos. Todo mundo pode falar de biologia, todo mundo pode falar de biologia. Todo mundo pode falar de filosofia, todo mundo pode falar de filosofia, todo mundo pode falar de medicina. Mas não significa que esteja falando tudo corretamente, porque é impossível, face à velocidade ciclópica do conhecimento. Dentro da minha área, dentro da medicina, dentro da minha especialidade, eu já não consigo acompanhar toda a produção científica numa especialidade dentro de uma especialidade pequenininha. Não consigo acompanhar. Mas não é assim, vendo o artigo do Facebook, não. As revistas científicas, os periódicos científicos, eles foram digitalizados. E aí o camarada... E elas se reproduziram ao infinito. Porque você tem, por exemplo, Sociedade de Medicina Intensiva, tem do Rio de Janeiro, mas tem de São Paulo também, tem de São Paulo, tem do Brasil, tem da Europa, tem da Europa. Então, pô, cara, e cada um produzindo seus artigos científicos. Então, mesmo entre especialistas, há dificuldade de conhecer um determinado assunto. Então, primeiro, com todo respeito a quem se esforça, quem estuda e cansa estudar, não é nem humildade, é realidade. Dizer, não somos capacitados, gabaritados para falar sobre o Jesus histórico, sobre o Jesus dos historiadores. Claro que nós podemos consumir ciência. Hoje em dia, a ciência é um produto que você pode consumir. Eu mesmo estou matriculado, muito feliz, na escola do professor André Leonardo Vitarese, se aposentou como titular
da UFRJ, mas continua fazendo educação à distância, fazendo cursos, seminários, aulas, etc. Mas isso nunca vai me tornar apto a falar sobre o Jesus dos historiadores. Mas o Espiritismo me torna apto a confrontar a visão do historiador com a visão de Allan Kardec e, por consequência, do Espiritismo. Vejam, e mesmo dentro dos historiadores, eu trouxe aqui, por exemplo, Jesus Seminary International Key Projects, que estuda o Evangelho Q, o documento Q, Historical Jesus Section. Então, são grupos interdisciplinares, multicêntricos, que tentam analisar o que é histórico, o que não é histórico, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, o que falou, o que não falou. E é muito complexo, tanto que eles não decidem assim, levanta a mão quem acha que isso é verdade. Aí levanta a mão, ganhamos, então. Mas não. Em algumas votações se aplicam matrizes matemáticas. Eu nem lembrava o que era matriz matemática. Fui rever o que é isso, matriz matemática. É um sistema que era muito usado no jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro, tá? É um sistema onde você dá pesos para as decisões, para votações. Aí, naquela matriz, cada decisão tem um peso. No final, ele vai dar isso provavelmente Jesus disse, isso provavelmente Jesus não disse, e isso não é possível afirmar que seja histórico ou não seja histórico. E isso muda também na velocidade ciclópica, porque alguns papiros, tem papiros que é do tamanho, sei lá, tamanho de um dedinho. Esse papiro é um pedaço do Evangelho de João, atribuído a João. E ali tem uma conjunção de letras que remete ele ao século II. Você não tem nenhum pedacinho de papel, são mais de 5.000 pedacinhos de papel, papiros, de pergaminho, de pedrinhas, e você não consegue nada que consiga datar antes do século II. Então, os historiadores, com base nos estudos históricos, arqueológicos, de vocabulário, de texto, etc., data-se o Evangelho de João no século II, o quarto Evangelho, que já entrou e saiu do cânone várias vezes. E com estudo de vocabulário, com estudo de teologia. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas só para a gente ter uma noção. Eu pego uma carta, a carta de dois amigos, onde eles se escrevem assim: gostaria que vossa mercê me atendesse. Bom, você vai dizer, essa carta não é do século XXI, não é do século XX, não deve ser do século XIX, uma carta brasileira, tá? Dos brasileiros. Então, vamos colocar aqui século... Não pode ser antes de 1500, então a gente coloca século XVI, XVII, talvez século XVIII. Aí uma outra carta é achada, na carta está escrito assim, em vez de vossa mercê, está escrito vós me perdoe, mais não sei o quê. Bom, já podemos localizar essa carta no século XVIII, século XIX, mas não no século XVI, porque vós não se falava do século XVI. E aí a carta, entre dois amigos, está escrito assim, você deveria fazer tal coisa, corta o século XVI, corta o século XVII, XVIII, aí é do XIX para cima. Então, essas análises historiográficas de documentação, essas análises são extremamente complexas e específicas de uma técnica que somente os especialistas podem se pronunciar. É assim, uma mistura de audácia e desconhecimento achar que nós podemos adentrar na área dos historiadores. Porque mesmo os historiadores têm um que é medievalista, o outro é especializado em Império Romano, o outro em cultura helênica, e eles também não... É como qualquer área profissional. A culinária, um é bom de fazer peixe, o outro em caldos, também... O mundo hoje é assim. Só o chat GPT sabe tudo sobre tudo. Tirando o chat GPT... Muito bem. Então, vamos. Quando os historiadores dizem, olha, o Espiritismo, ele traz informações que não são da alçada do Espiritismo. Quando o Espiritismo fala, porque Jesus transformou a água em vinho, na verdade, o Espiritismo está fazendo o quê? Teologia. Isso é uma construção da fé. Isso não é uma construção histórica.
que eu posso dizer? Eu acho que tem razão. Veja, a questão é, a doutrina espírita revela descobertas que são das alçadas das ciências históricas? O espiritismo, o que nós encontrarmos de informações históricas dentro dos 23 livros de Allan Kardec e na produção mediúnica, essas informações sobre ciências, elas são pertinentes? O espiritismo pode fazer isso? Bem, por isso foi importante começar pelo que é o espiritismo, para entendermos o que é a ciência espírita e a consequência da ciência espírita filosófica e moral. Então, no próprio livro que é o Espiritismo, já encontramos essa resposta. Mas essa resposta permeia muitos outros textos, que nós vamos trazer alguns. Podemos ir até 9h30? Começamos às 8h, 9h30, tá bom? Podemos sim. Sim. Ótimo. Bom, vamos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Logo na introdução, Allan Kardec diz o seguinte, olha só, o conteúdo dos evangelhos, eles podem ser divididos em 5 partes. Os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus foram estudados, analisados na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Que, para ganhar tempo, nós vamos fazer como todo mundo faz, chamar de A Gênese. Mas são 3 temas abordados. A Gênese mosaica, onde Allan Kardec diz que não existiu a Gênese de Moisés, ou seja, a informação mais importante é essa. Se contrapor ao que se acreditava sobre a criação. Não se pensava assim, o que é um mundo? Será que foi um Big Bang? Não, aquela Gênesis se referia a Jerusalém, a cidade deles, por isso que ela tem uma cúpula de metal, tem as estrelinhas presas, tem os buraquinhos. Eles não estavam pensando, o mundo foi construído, o universo, não, era explicação, era um mito para a explicação de como aquela cidade surgiu. Aí ela, tudo bem, surgiu das águas, etc, etc, etc. Mas então ele já diz, não, aconteceu em 7 dias. Então os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, vamos chamar só a Gênese. Então os milagres foram estudados na obra A Gênese, veja bem, permeia toda a literatura kardeciana, mas para fins didáticos, botamos lá na Gênese. As predições em A Gênese. A Gênesis é de Moisés. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Está lá estudada em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. O ensinamento moral de Jesus está estruturado na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Está também no vou repetir isso, já está claro. E os atos comuns da vida do Cristo, ou seja, a parte histórica. Jesus nasceu, foi perseguido onde ele foi, onde ele morou, etc. Onde Allan Kardec estudou essa matéria? O pessoal que está assistindo aqui no chat, alguém sabe? Alguém tem uma dica? Arthur, Paulo, tem alguma dica onde Allan Kardec estudou os atos? Mínima ideia. Oi? Não tem a mínima ideia. Ele não estudou. Ele não entrou nessa seara porque ele não sabia de história, não. Ele sabia muita história. Ele criou um método mnemônico para que as crianças conseguissem decorar todos os reis de França. Estava no livro dele. Ele era membro da Sociedade de História, que naquela época o membro da sociedade não era só um título, uma carteirinha que você pegava. Não, eram para aqueles que tinham realmente notório saber. Então, história era da sua alçada, do seu conhecimento polimático, pelo seu conhecimento enciclopédico. Mas ele não entrou. Por que ele não entrou na questão dos atos comuns da vida do Cristo? Não tem informação. Oi? Porque não tem informação confiável. Porque é da alçada das ciências históricas. Não é da alçada do espiritismo. A ciência espírita é muito específica. Natureza, origem, destino dos espíritos. Relações dos espíritos com o mundo corporal. E daí as consequências filosóficas e morais. Ele coloca algemada, filosofia com moral. Porque nem algumas filosofias são materialistas. Nietzsche, Marx, eles são materialistas.
A filosofia espírita é uma filosofia moralizadora, espiritualista. Como está no túmulo de Kardec? Aqui o Canindé espírita pergunta, está lá na Gênese. Allan Kardec diz na Gênese, quanto ao nascimento, desde a sua concepção, tudo procedeu com Jesus como nas condições normais, ordinárias da vida humana. Ou seja, concepção, cromossomo X e um Y. Depois da sua morte, aí é outra história. É outro papo, tá? Mas aí a pergunta, mas os bons espíritos não poderiam dar uma ajudinha, trazendo notícias históricas, fatos históricos? As palavras que Jesus disse ali, poxa, mas você é espírito, você está do outro lado, dá uma dica aí para nós. Pode, tá aí. Vocês conhecem esse livro? A Vida de Jesus, ditado por ele mesmo? Sim. Vocês já leram, né? A Livraria Freitas Bastos. O médio português. É. Esse livro fez muita fama, muito sucesso. Eu vou dizer, eu adoro ele. Não como uma fonte espírita, mas eu acho assim, desculpe, assim, perdão, gosta, quem acha sério, mas Jesus dizia assim, não, porque eu ia a tal lugar, mas aí eu falei com a mamãe. Mamãe me deu a ideia de mudar de direção. Meu, vou te falar. Mamãe me deu a ideia de mudar de direção. É muito bom. É muito bom. Mas, para mim não, tá? Aqui no nosso Polêmica Espírita, obra de pura ficção. Canindé, mergulhe de cabeça, lendo frase por frase, como os cegos fazem, método Braille, botando dedinho em cada frase. Mergulhe na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Tá? Isso aí. Se você ficar com pressa, parte logo para os Milagres segundo o Espiritismo. Então tá aí. Ele fala, a mamãe disse, faz isso, aí a mamãe depois me advertiu para não fazer. E todo erro é conceitual. Vejam, então vamos aqui nesses últimos 15 minutos que faltam, ler o que é o Espiritismo, para a gente poder, sem a gente precisar dizer, isso está certo, isso está errado, se situar dentro da doutrina do Cristo, né? Dentro dos ensinamentos do Cristo. Olha o que Allan Kardec diz. Eu não vou ficar lendo a referência bibliográfica, ela sempre vai aparecer aí. Nesse caso, é o Livro dos Médiuns, para vocês depois anotarem. Não esqueçais que o objetivo essencial, exclusivo do Espiritismo é o vosso melhoramento. E é para o alcançardes que é permitido aos espíritos iniciar-vos na vida futura, oferecendo-vos exemplos de que podeis aproveitar. Então, vejam, tudo que existe na ciência espírita tem por objetivo provar que nós não morremos. Depois da morte, nós não viramos osso e dente. Isso muda totalmente o ponto de vista. Tem até um artigo da Revista Espírita, O Espiritismo obriga. Depois que você realmente entende, acredita e percebe isso, não tem jeito de você falar assim, agora eu vou ferrar todo mundo. Não dá, não consegue mais. Você pode até ainda fazer, porque a gente ainda pode até fazer porque a gente é ruim para dedéu, mas faz querendo não fazer, né? Agora, vejam, é muito importante como Allan Kardec escreve cada fase. Ele não ficou 40 anos estudando todas as línguas, especificamente a língua francesa e o alemão, por acaso, é porque cada palavra está colocada no verbo, na gramática, absolutamente precisa e correta, para que não houvesse depois necessidade de interpretação, de exegese. Não, é saber português. Agora, ele não tem culpa de a gente não saber português, né? E ter alfabetismo funcional, mas sabendo português... Vejam, a obra Gênese, observe quantas coisas estão escritas do futuro do pretérito. Seria, teria, poderia, porque o futuro do pretérito ele já significa uma incerteza. Em definição, onde está a minha esposa? Bom, ela estaria lá na sala, mas eu não sei, não estou lá, não estou vendo. Então, só posso dizer, não posso dizer ela está na sala. Ou eu digo, eu acho que ela está na sala, ou eu digo, ela estaria na sala. Os seus filhos, bom, eles deveriam estar dormindo, futuro do pretérito. Então, observe como ele usa o futuro do pretérito para já dizer isso está indefinido e é incerto. Mas quando ele coloca ali objetivo exclusivo entre vírgulas num aposto, quem é da área jurídica sabe, ele está
delimitando, cerceando, de uma forma granítica, o objetivo do espiritismo. Se o fato de estar o exclusivo entre vírgulas significa que não há como sair desses limites, os limites estão estabelecidos, são esses e ninguém pode sair deles. Isso está granítico. Oi, mas você é dogmático. Não, isso é uma definição. Se você não acha isso, você muda de filosofia, ou não fica com filosofia nenhuma, ou cria sua própria filosofia. Você não pode mudar a filosofia espírita, porque ela é isso. Objetivo essencial, e mais do que essencial, exclusivo. Não tem outro objetivo. Né? E tudo o que acontece é com esse objetivo. Melhoramento. Fazer a pessoa progredir. Espiritualmente, não materialmente, tá? O que é o espiritismo? Como estamos adiantados, depois quem quiser ler o texto, pode ler aqui direto no vídeo. Vou ler só o que está em português. O espiritismo é única... Vou ler só o que está destacado, tá, gente? O espiritismo é unicamente uma moral e que não deve sair dos limites da filosofia, nem muito, nem pouco, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado todas as questões das ciências. A missão dos espíritos perdão, não é resolvê-las, poupando-vos do trabalho das pesquisas, mas tentar vos tornar melhores, pois é assim que realmente progredireis. Olha lá. Objetivo providencial das manifestações espíritas. O objetivo dos bons espíritos não vem nos instruir tendo em vista... Perdão, desculpa, vou repetir. Os bons espíritos vêm nos instruir tendo em vista o vosso melhoramento e o vosso progresso, e não para nos revelar o que ainda não devemos saber, ou que devemos aprender com o nosso esforço. Se fosse suficiente interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia se tornar um sábio a um preço muito baixo, e todo preguiçoso poderia enriquecer sem trabalho. É o que Deus não quer que aconteça. Os espíritos ajudam o homem pela inspiração oculta, mas não o isentam do trabalho, nem das pesquisas, a fim de lhes deixar o mérito. Então, vejam, mesmo que a pesquisa esteja errada, quem vai falar sobre as questões da ciência é o coitado que está lá com a camisa suada, todo cheio de pó, fazendo escavação arqueológica lá em Israel, brigando com judeus ortodoxos, brigando com cristãos, brigando com o governo de Israel, brigando com o cara que não quer financiar a pesquisa, brigando com o Covid, para apresentar lá os resultados da pesquisa arqueológica. Se os espíritos querem fazer uma revelação, elas vão inspirar esse coitadinho ali, no último minuto, tá? Não fiquem assim que a gente aprende na revista espírita. Não é assim, tá, vamos já dar... Não, deixa ele ficar bem molhadinho de suor. Quando estiver bem molhadinho... Oi. Isso nos fez lembrar uns estudos que a gente anda fazendo lá no canal sobre ufologia. É mais ou menos a mesma coisa. A pessoa não sabe absolutamente nada de arqueologia, mas ela é capaz de afirmar de dentro do escritório dela que aquilo tudo, que boa parte desses grandes monumentos, pirâmides, foram todos feitos por ETs. É mais ou menos a mesma coisa, né? É mais ou menos a mesma coisa. Não sabe de nada, e ele que está lá no escritório dele com a imaginação atiçada é quem verdadeiramente conhece. Mas a sua missão é mais árdua do que a minha de ver esse caminho dos historiadores. Vou dizer por quê. Você tem History Channel 1, History Channel 2, Discovery, todo mundo na 20ª temporada de alienígenas. Alienígenas do passado, do presente, caçando alienígenas. Arthur, pô, é desleal, é injusto. Não é nem Davi contra Golias, é Davi contra muitos Golias. E o povo ama, porque está tudo na 20ª temporada. Sim. Alienígenas do passado, 20ª temporada. Tem que ter audiência, senão não teria o programa. Exato. Na 22ª temporada de Alienígenas do passado. Né? É uma luta, vou te dizer, esparta, hein? Mas é exatamente isso, está certíssimo.
Os espíritos não vêm nos livrar, não vêm para livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Eles não lhe fornecem nenhuma ciência inteiramente pronta. E o que o homem pode descobrir por si mesmo, eles deixam entregues às suas próprias forças. A ciência é obra do gênio no sentido da pessoa que estuda, que pesquisa, que investiga, que gasta os neurônios estudando e pesquisando. Só deve ser adquirido pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta. Deixa eu ver aqui que está ruim para mim. Se adianta no seu caminho. Que mérito teria se apenas precisasse interrogar os espíritos para saber sobre tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se um sábio. O mesmo... Vou ler aqui só o destacado, tá? Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria sua inteligência? Seria como estudante, cujo dever um outro fizesse. Então, as crianças chegam em casa, com dever de casa. Aí você faz o dever de casa para elas, ou dá para o chat GPT fazer o dever para elas. Qual foi o merecimento desse 10 que eles vão receber? 0. Vai me dizer que os espíritos vão fazer isso? Agora, o que aprendemos com o espiritismo? Que os espíritos têm os seus sistemas pessoais. Mesmo os bons espíritos. Veja, não estou dizendo que o espírito é mau, não. Não estou dizendo que ele é um espírito pseudo-sábio. Se é ou não é, quem vai analisar é quem estiver lendo o texto. Mas digamos que seja um bom espírito. Ele tem o seu sistema pessoal. Lembre-se, lá na Revista Espírita existem os artigos que Allan Kardec publica sobre o Messias do Espiritismo. Poxa, passou pelo critério do controle universal do ensino dos espíritos. Vários espíritos de médiuns diferentes, de lugares diferentes, dizendo a mesma coisa. Olha, existe um Messias do Espiritismo. Vai vir um Messias do Espiritismo. Ah, mas quais eram os espíritos? Pô, João Evangelista, Jesus, o José, sendo com o pai de Jesus. Só os top, gente. Eram só os top. Aí Allan Kardec publica. Aí os espíritas do mundo, uhul, o Messias dos espíritas. É isso aí, galera. Aí Allan Kardec, na outra edição, diz assim: esses espíritos assimilaram de uma forma muito literal as escrituras sagradas. Então, eles estão errados. Não haverá nunca um Messias para o espiritismo, aquele espírita que vai sobre ele pousar a responsabilidade de fazer o espiritismo crescer, adiantar. Não pode acontecer isso. E ele desenvolve todas as razões pelas quais o Messias do espiritismo não virá, não pode acontecer. Está lá desenvolvido por ele. Indo contra o controle universal e a autoridade moral desses espíritos. E ele diz, os espíritos estão errados, não vai vir o Messias do espiritismo. Então, vejam, os espíritos também têm os seus sistemas. E Allan Kardec dá as ferramentas para nós quebrarmos os sistemas e ficarmos com o que há de bom dessas comunicações. Essa é a ciência espírita. Vejam, aqui são muitos textos dizendo exatamente a mesma coisa. Passei nem li, né? Ficando adiantado da hora, já tem gente que eu estou vendo que está dormindo aqui no teclado. E tem esse outro texto aqui. Isso aqui é muito bom. Vou dar uma paradinha rápida nela. Aí você chega assim, aí tem um médico que a gente gosta muito. Tá, digamos. Dr. Hahnemann, como Allan Kardec gostava. E perguntando coisas sobre homeopatia. Muito bem. E aí muitos espíritos dizem, Allan Kardec, ele colocou azeitona na empada da homeopatia. Não colocou azeitona na empada da homeopatia. Desculpe, gente. Olha só o que está lá no Livro dos Médiuns. Dirigindo-nos ao espírito de uma celebridade médica, estaremos mais seguros de obter um bom conselho?
As celebridades terrenas não são infalíveis e possuem, muitas vezes, ideias sistemáticas, que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. Então, vejam, o fato de Hahnemann trazer conselhos morais corretos significa que ele está certo em relação à homeopatia? Cabe à ciência dizer sim ou não, porque a homeopatia é uma matéria científica ou anticientífica. Aí depende do seu ponto de vista, tá? Depende do seu ponto de vista. O que eu não aceito da homeopatia é ficar me dizendo que eu passo remédio alopático. Eu passo remédio. Remédio. Alopático, você que diz que é alopático. Você que diz que ele é alopático. Ele é remédio. O seu pode ser homeopático. Tudo bem, ó. Boa sorte. Mas não vem dizer que o meu é alopático. O meu é remédio. Tá? É baseado em pesquisa. Mas então, então são 2 ou 3 artigos sobre homeopatia, mas num deles, os homeopatas afirmavam que era possível mudar coisas no plano mental com a medicação homeopática. E Allan Kardec, ó, desce a mamona, dizendo que não pode. No plano mental, só o espírito consegue mudar. Então, pô, como é que pode? Ele é a favor, mas não é a favor em tudo? Em alguns conceitos, para ele, fazia sentido. Agora, observem o futuro do pretérito, como são colocadas as palavras, os pontos em que ele coloca o fator incerteza antes de rotular. É preciso fazer uma revisão mínima de gramática. Não precisa muita coisa, não. A premissa é essa. Com exceção do que pode ajudar o progresso moral, só há incerteza nas revelações que se conseguem obter dos espíritos. Então, veja bem, Allan Kardec não está dizendo assim, olha, pode haver incerteza, algumas coisas são incertas. Isso é uma forma de escrever. Foi isso que ele escreveu? Ele não escreveu isso. Ele diz, com exceção do que pode ajudar no progresso moral, tudo que ajudar no progresso moral é bem-vindo, está correto. Tirando isso, tudo que os espíritos disserem deve ser olhado como sendo algo incerto. Não é algo certo. Ah, mas o espírito tal, é um espírito nobre, ele falou. Ah, meu Deus, sinto muito ele ter falado. Entenda como algo incerto, porque a gente sempre parte da premissa de que é incerto e não de que é certo. A premissa tem que ser invertida. Então, a nossa premissa, quando diz, tal espírito disse tal coisa, ótimo, que seja uma hipótese, como as coisas científicas também são. Você aguarda uma confirmação da ciência. E do ponto de vista moral, o que ele quer dizer? Né? Para fechar essa questão da... Sim, são espíritos... Aí, saúde sem dogma. São espíritos superiores. Mas veja, por isso que a gente fala, você tem que estudar os livros doutrinários fundamentais, onde nós temos as dissertações filosóficas, as dissertações morais, as leis expostas, desenvolvidas, as leis da natureza, leis de Deus, ou também chamadas leis espíritas. Mas a prática, que o livro dos médiuns, temos o conhecimento robusto, bem fundamentado, bem desenvolvido. Mas aí como é que eu faço uma evocação? Simples assim. Como? E o como? Estará na Revista Espírita. Então, alguns artigos na Revista Espírita mostram a opinião de espíritos superiores, onde Allan Kardec, olha, tal espírito é um espírito superior, mas eu vou discordar dele. Como é o caso do Messias do Espiritismo. Como é o caso de Lázaro sobre a questão dos instintos. Lázaro apresenta a visão dele sobre os instintos. Aí Allan Kardec explica, olha, embora eu tenha recebido do espírito Lázaro, que era um dos guias da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lembrando que os guias da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas estão ali querendo pegar uma caroninha em Allan Kardec. Os espíritos ficavam felizes de serem convidados a trabalhar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Allan Kardec estava encarnado, o espírito de verdade estava guiando. Então, para eles participar, falar, deixa eu ajudar só um pouquinho para botar meu nome aí nos créditos, na hora que acabar o filme, tem que passar meu nome nos créditos.
Então, Allan Kardec diz, o espírito de Lázaro, a gente recebeu as mais belas mensagens, a ligação com o espírito Lázaro, mas ele está errado. Existem os instintos materiais, os instintos da matéria. Essas estão relacionadas à matéria e, obviamente, o cérebro. E existem os instintos morais. Isso é o instinto moral, aquele senso, aquele sentimento, aquela capacidade de ter um sentido e uma direção do ponto de vista moral. Isso é um instinto espiritual, é um patrimônio do espírito. Então, temos que separar. E o espírito Lázaro se aperfeiçoou. Ele não ficou, estou melindrado, você não quis colocar o que escrevi. Não. Depois ele escreve outras mensagens corrigindo essa visão, e a mensagem é publicada depois na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título A Lei de Amor. No início, o homem tem instintos. Aí ele vai se aprimorando, vai desenvolvendo sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é a caridade. E aí ele faz uma correção. Os espíritos superiores, Canindé, caia seu queixo, eram corrigidos por Allan Kardec. A doutrina dos espíritos, sim, é a fonte de consulta. Ciência de observação, o material e o método era a mediunidade e a consulta aos espíritos. Mas o desenvolvimento da doutrina tinha uma mão. Como o Espírito Santo Agostinho fala naquela mensagem para os espíritos de Constantina, não é Constantinopla, não, os espíritos, o título do artigo da Revista Espírita é Sociedade Espírita Constantina. Eles queriam que Santo Agostinho fosse o guia daquele grupo, o Santo Agostinho aceita, mas dá a eles uma advertência. Não se fizeram muito bem ficar próximo do tronco. Não se separe desse tronco. É Allan Kardec. O espiritismo tem um chefe e você não pode, você faz muito bem ficar próximo a esse chefe. Quis Deus que o espiritismo tivesse um chefe. Não se afaste desse chefe. Ele é o tronco. O tronco, as raízes são Jesus, mas ele precisa do tronco. Do tronco sai a seiva para nutrir as folhas, as flores e os frutos. Corta o galho do seu tronco, ele não recebe a seiva, ele vai secar. É a parábola da figueira que secou. O que não estiver vai secar, como já está secando, onde a ciência histórica diz isso é teologia, isso é construção da fé, isso não é verdade histórica. Para o assunto que nós estamos desenvolvendo, que são as notícias trazidas pelos espíritos. Para concluir mesmo, juro por Deus, em A Gênese, os Milagres e as Predições, Allan Kardec desenvolve a teoria da geração espontânea, que é chamada... agora, biogênese ou abiogênese? Agora eu não me lembro se é abiogênese ou biogênese. Eu tenho que ter meu filho aqui para me lembrar disso. Mas essa geração espontânea ela mudou de nome. Deve ter virado biogênese. Depois vocês veem aí no Google, Arthur e Paulo, para dar a informação precisa, se a geração espontânea é a abiogênese ou é a biogênese. Mas é assim, você pega lá uma matéria morta, fecha ela, a vida surge espontaneamente. E aí ele apresenta isso em A Gênese. É um daqueles conhecimentos científicos. É a biogênese. A biogênese. A biogênese. Então, tá. Beleza. Então a geração espontânea virou a biogênese. Na época de Kardec era moda sim, pô. Quem falasse o contrário era besta científica, era um burro científico. Tá? Ele coloca. Mas tudo que está do ponto de vista científico, na Gênese, não é da alçada do Espiritismo. O Espiritismo trata da natureza, a origem, destino dos espíritos, as relações dos espíritos com o mundo corporal e as consequências morais e filosóficas, as leis que são reveladas. Então, ele escreve lá na Gênese sobre a geração espontânea e na Revista Espírita daquele mesmo ano, um artigo assim, a geração espontânea e a Gênese. Aí ele escreve o seguinte, em nossa obra, a Gênese, desenvolvemos a teoria da geração espontânea. Eu poderia parar assim, poderia parar aí, porque ele já botou a palavra teoria. Teoria, o que é? Teoria. Teoria é teoria. Tá? Então, poderia parar aí. Se é uma teoria, acabou, gente.
Não precisa explicar, mas ele explica a teoria da geração espontânea, apresentando-a como uma o quê? Hipótese provável. Ele falou que é provável. Mas, meu amigo, o nome ele falou hipótese, teoria, hipótese. Alguns partidários absolutos desta teoria admiraram-se que não a tivéssemos afirmado como um princípio, ou seja, uma lei, como é a primeira lei de Newton. A isto responderemos que, se a questão está resolvida para uns cientistas, não está para todos, e a prova é que a ciência ainda está dividida a esse respeito. Agora, isso é o mais importante. Aliás, ela é do domínio científico, onde o espiritismo não pode colher e onde nada lhe cabe resolver de maneira definitiva, naquilo que não é essencialmente de sua alçada. Peraí, deixa eu ver se eu li direito. Domínio científico, o espiritismo não pode colher, não cabe resolver, porque não é da sua alçada. Então, aos historiadores que dizem que o espiritismo não é uma ciência, respondamos isso. Ele é uma ciência, um outro tipo de ciência. A ciência acadêmica, a ciência material, não é da alçada do espiritismo. Allan Kardec nunca disse, a filosofia espírita nunca disse que vai resolver questões de ordem científica. O que ele coloca em forma de ciência é ilustração, é trazendo os conhecimentos, mas estão no futuro do pretérito. E ele ainda diz toda hora, é a teoria, é a hipótese. Pelo fato do espiritismo assimilar todas as ideias progressistas, ele não está falando de socialismo aí, tá? Que fiquem bem claro, falando sobre progresso científico. Não se segue que se faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que sejam à primeira vista, com risco de receber, mais tarde, um desmentido da experiência e de se expor ao ridículo de haver patrocinado uma obra inviável. Então, você vem com uma informação que a ciência acadêmica refuta, a postura do espiritismo não é dizer assim, a ciência um dia vai chegar. O espiritismo está antecipando um conhecimento da ciência. Não é essa a alçada do espiritismo. Está claro, está nítido, claro como o sol, pureza diamantina, cristalina essa água. A questão da geração espontânea está neste número. Para nós, pessoalmente, é uma convicção. Kardec tinha essa convicção, mas vejam o bom senso, a inteligência, a moralidade de Kardec. Né? Ele acreditava na geração espontânea. E se a tivéssemos tratado numa obra comum, tê-la-íamos resolvido pela afirmativa. Ou seja, se ele fosse escrever uma obra científica, ele ia defender a geração espontânea. Mas numa obra constitutiva da doutrina espírita, as opiniões individuais não podem fazer leis. Opiniões dos espíritos. Não se baseando a doutrina em probabilidades, não poderíamos decidir uma questão de tal gravidade, apenas despontada e que ainda está em litígio entre os especialistas. Estou acabando, é só esse da Gênese. Afirmando a coisa sem restrição, teria sido comprometer a doutrina prematuramente, o que jamais fazemos, mesmo para fazer prevalecerem as nossas simpatias. Então é isso, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui dizendo o seguinte. Então, o espiritismo, ele não está contra as ciências históricas, porque as ciências históricas não são da alçada do espiritismo. O espiritismo não compete, não é concorrente das ciências históricas, mas em relação à interpretação moral, filosófica, moral e espiritual, sim, ele está em oposição a muitas ideias que os historiadores, não há um Jesus histórico, mas o Jesus dos historiadores. Os historiadores têm essa em muitos pontos com
Allan Kardec. Mas a questão dos aspectos de pesquisa histórica, de descobertas históricas, o Espiritismo não entra porque não é da sua alçada. Então, obrigado. Desculpe aí esse 1h40. Tranquilo, aqui já teve estudos mais de 2 horas. Não, mas a pessoa fica cansada. Me agradeço a paciência, agradeço a oportunidade, agradeço aos comentários. Paulo colocou alguns comentários, mas eu não consegui ler ao mesmo tempo os 2 comentários, mas agradeço, tá? As informações que o Paulo Neto disponibilizou. Muito obrigado aos amigos, obrigado, Arthur, obrigado, Paulo, obrigado à Rede Amigo Espírita TV. Maravilha. Isso aí. Então, Paulo, suas considerações. Só para fechar, só para encerrar, na playlist lá da YouTube/TV Allan Kardec, a gente tem uma playlist com o Jesus histórico vezes Jesus dos historiadores. São 7 estudos. A gente vai fazer mais um, sem ser próxima quarta-feira a outra. Mas, se alguém quiser spoiler, pode encontrar lá. Maravilha. E o Fabiano, que vai estar conosco daqui a 2 semanas novamente, né? Tratando do tema o Jesus dos Espíritas e o Jesus de Allan Kardec. Então, seria dia 29, não é isso? 29? Daqui a 2 quartas-feiras. Hoje é dia 15, 22, 29. Isso, 29. Perfeito. Daqui a 2 quartas-feiras. Bem, Paulo, seus comentários para a gente ir chegando aos nossos finalmente. Arthur, você sabe que eu tenho vários estudos sobre temas bíblicos, né? E buscando bem esse lado aí do Fabiano, a parte histórica, a parte, o que tem de novo para nós, né? Só a título de exemplo, né? Numa pesquisa que eu fiz recente, eu cheguei numa conclusão que os nomes que constam nos títulos dos evangelhos não designam os seus autores. Sim. E, no entanto, a gente vê no meio espírito que João escreveu, que Mateus escreveu. É dose, né, meu amigo? Então, o que falta para a gente é enfiar a cara, igual o Fabiano está fazendo, dentro desse lado aí, e para tentar tirar essas coisas. A ciência está aí, trazendo novas informações, que a arqueologia, os estudiosos buscando várias vertentes para descobrir se o texto é real, se não é, se é daquela época, se não é, e nós não estamos usando em nada, cara. Esse que é o problema. Parabéns por vocês todos, e vamos guardar de 29, se Deus quiser. Isso aí. Realmente é lamentável a insistência, né, de boa parte do movimento espírita nos enganos, nos erros, né? Como se repetem aí, apesar dos vários chamamentos, né, que já existem em relação à correção, né, que o movimento espírita deveria fazer em relação a uma série de temas. Esse, com certeza, é um deles, né? Muita gente usando aí os evangelhos de maneira literal, fundando quase que uma teologia espírita, enquanto que a gente, na verdade, vê que não existe nada disso, né? Quer dizer, o espiritismo não se... Agora, o que realmente, né, como foi enfatizado pelo Fabiano, é a questão do ensinamento moral. É por isso que Kardec se fundou justamente nisso, né? Para o nosso conhecimento, para o nosso aprimoramento, e não se enfronhou nessas questões aí históricas e teológicas, né? Ficaram em completo segundo plano, a cargo, como foi bem dito, das ciências, dos historiadores, para desvendarem aí todos os possíveis detalhes aí acerca da vida de Jesus, o seu apostolado, assim como também do cristianismo primitivo, seus continuadores, etc, etc. Bem, Fabiano, suas últimas considerações, então, para que nós possamos, então, concluir nosso estudo de hoje. Bom, vou só concluir agradecendo mais uma vez, primeiramente ao convite do Arthur Azevedo, Paulo Neto, agradecer a presença dos amigos que acompanharam ao vivo e agradecer à Rede Amigo Espírita TV pela oportunidade de nós batermos esse papo. Foi muito gostoso, muito bom. Fico muito agradecido, muito grato. Com certeza. E né, novamente, como já dissemos,
O Fabiano estará de volta daqui a 2 quartas-feiras. Na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta com o nosso confrade, que vocês já conhecem também, que é o Jefferson Belomo. Ok? Bem, pessoal, então agradecemos aí pela audiência de todos vocês, aqueles que assistiram ao vivo e também aqueles que ainda vão assistir no horário que lhes convier, né, melhor. E nos vemos na próxima quarta-feira em mais um Polêmica Espírita. Até lá!